Uma das coisas mais legais de frequentar locadoras, lá nos anos 90, comecinho dos anos 2000, era a possibilidade de descobrir coisas novas. Coisas que, inclusive, a gente não assistiria caso não fosse a locadora, né? Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre pérolas perdidas no tempo aí, que inclusive não estão disponíveis em nenhum serviço de streaming, reforçando o que eu acabei de falar. Eram coisas que não teria como a gente assistir se não fosse a locadora. Você aí do outro lado deve estar falando, mas hoje com os streamings a gente também pode descobrir um monte de coisa nova, né? Mas não é a mesma coisa. E eu falo isso pelo seguinte, se você está ali navegando pela Netflix ou qualquer que seja o serviço de streaming que você usa e descobre um título meio obscuro, você simplesmente pega o seu celular, faz uma busca sobre que filme é aquele ou que série é aquela e descobre em poucos momentos se ela foi bem aceita pelo público, se ela é sucesso, se ela foi bem criticada e decide por ali se vai ou não assistir. Na locadora a gente não tinha essa facilidade, né? E, a bem da verdade, tinha pelo menos duas coisas que influenciavam a gente na hora de alugar um filme. As informações na capa da fita VHS, ou talvez se você fosse amigo do atendente da locadora e ele já conhecesse o teu gosto e já tivesse assistido aquele filme ou aquela série, iria te falar, isso daí você pode levar que você vai curtir, ou nossa, não leve isso não, porque isso é bem ruim. Mas tinha títulos que nem o atendente da locadora conhecia, né? Vamos falar a verdade. Tinha coisa que provavelmente se você fosse alugar, chegasse ali no atendente, ele ia olhar para aquela fita e dizer, nossa, a gente tem isso aqui? Pois é, era desse tipo. Tinha coisas ali que ficavam no fundo da locadora na prateleira tomando poeira e provavelmente ninguém dava muita bola, né? A não ser, claro, que fosse algo que fizesse parte de um gênero que a gente gostava e atiçava a nossa vontade a assistir. Isso aconteceu demais comigo e principalmente com filmes de ficção científica. E é por isso que eu vou começar essa lista aqui de filmes que eu só descobri graças às locadoras com Nirvana, um filme de 1997 com Christopher Lambert, dirigido pelo Gabriele Salvatore, um diretor que em 1991 havia ganho o Oscar pelo filme Mediterrâneo, melhor filme estrangeiro, né? Hoje chamado de Oscar de melhor filme internacional. Nirvana é um filme italiano com Christopher Lambert, um filme cyberpunk. Pois é, um cyberpunk italiano. Quando é que você imaginou que poderia haver algo assim, né? Lá nos anos 90 tinha. E, graças à locadora, eu descobri esse filme, que tem uma trama muito interessante. E aqui eu devo dizer o seguinte, que o que é realmente bom nesse filme é a forma europeia de contar uma história cyberpunk, muito longe daquelas questões mais norte-americanas, né, daquelas questões hollywoodianas que a gente vê, obviamente, em praticamente tudo que a gente assiste. E essa sensibilidade europeia confere para o filme algo muito diferente, porque é uma trama em que a gente tem o personagem do Christopher Lambert, que é um desenvolvedor de jogos, que está ali prestes a lançar seu próximo jogo, seu próximo sucesso, que, por sinal, é o jogo Nirvana, descobrindo que o protagonista desse jogo, lá no mundo virtual do game, né, adquiriu consciência e está pedindo para ser deletado, porque ele não aguenta mais todas as vezes acordar em um novo ciclo, porque ele morre no jogo, aí acorda vivenciando tudo novamente. Ele adquire consciência disso e começa a pedir para o Jimmy, que é o personagem do Christopher Lambert, que o delete, porque ele não quer mais passar por isso. E aí o Jimmy parte então para uma missão de não só deletar a programação do jogo que ele está criando, mas também as cópias que estão no servidor da empresa lá, que é a empresa desenvolvedora do game. E claro, como a gente tem uma empresa, uma grande corporação, eles vão fazer de tudo para que o Jimmy não tenha sucesso nessa empreitada. Olha só que trama diferente, né? Um filme de 1997 já estava ali falando dessa questão do real, do virtual, né? De o mundo virtual ter consciência do mundo real 2 anos antes do Matrix. Aliás, né? Final dos anos 90 tinha aí essa crise de identidade, né? Eu já citei num outro vídeo aqui o filme 13º Andar, que é um filme de ficção científica de 98 que também antecipa algumas coisas que o Matrix discute. Nirvana não é nenhuma obra-prima, não é um grande filme, mas tem ali seus bons momentos, principalmente em termos de atmosfera. É um filme que busca ter uma atmosfera ali bem interessante, bem na linha do que é o Blade Runner, por exemplo. E aí eu já estou entrando em contradição, né? Falei que o filme não buscava uma questão mais hollywoodiana, mas Blade Runner também é um filme que tem ali sua sensibilidade europeia graças ao Ridley Scott, né? Que trouxe ali a vivência dele na Inglaterra para fazer o filme, né? Mas enfim, Nirvana é um filme aí que esse talvez não seja tão difícil de você encontrar, porque ele saiu em DVD no Brasil,
né, depois de algum tempo ali do VHS, e eu acho até que foi exibido na TV. Se não me falha a memória, Nirvana chegou a passar na TV. Mas o outro filme que eu vou comentar aqui, que também é uma ficção científica, Cyberpunk, essa eu fui um pouquinho mais longe, porque realmente foi uma surpresa encontrar esse filme na locadora, e esse, olha, não tem disponível em lugar nenhum. Talvez você consiga encontrar alguma coisa dele aí por métodos... Bom, você sabe do que eu estou falando, né? É o filme Webmaster, um cyberpunk produzido na Dinamarca em 1998. O Webmaster tem ali o protagonista sendo um dos encarregados da segurança de um mundo virtual. E, como sendo um dos encarregados de segurança, cabe a ele descobrir também os podres dos outros encarregados de segurança. E no meio de uma investigação ali sobre um deles, acabam armando para cima dele e ele se vê acusado de permitir um roubo ali no mundo virtual. Na capa da fita ali do Webmaster tinha uma mensagem que dizia: ninguém está a salvo na internet. Olha só, 1998 já tinha um pouquinho desse medo da internet, então o filme brinca um pouco com essa ideia. E é um filme de baixíssimo orçamento, então ele não tem grandes efeitos visuais, não tem ali uma criação de mundo para representar a cidade como no Nirvana, né, que tinha um pouquinho de Blade Runner nessa representação. Aqui tem sim um pouquinho de Blade Runner, você vê ali muito neon, você vê muito das cores, né, muito fortes, e o filme se passa muito à noite, tem toda ali uma característica de neo-noir também, mas no geral ele não busca nada além daquilo que ele consegue trazer. E eu devo dizer que por conta disso o filme até se sai bem. A trama é interessante, os personagens são interessantes, embora os atores não sejam lá grande coisa. O protagonista é vivido pelo Lars Bohm, que se esforça bastante ali para convencer nesse papel e também convencer dentro de um universo cyberpunk. Mas está tudo na entrega, né? Na forma como os diálogos são ditos, e aí o filme fica realmente no meio do caminho. Só que vale a pena por conter ali certos aspectos da literatura do William Gibson. É um filme nitidamente que bebe muito da fonte do Neuromancer e dos outros livros da trilogia Sprawl escritos pelo William Gibson. Tem muito disso ali, assim como tinha também no próprio Matrix. Depois de alugar esse filme na época, eu nunca mais vi em lugar nenhum. Não vi na TV, obviamente, e esse filme também não foi lançado no Brasil em outro formato senão o VHS. Enfim, é difícil de encontrar, mas com algum esforço você consegue internet afora aí. E já que estamos falando de filmes que fogem do normal hollywoodiano, do padrão hollywoodiano, o que dizer de A Grande Aventura do Zorro? Um filme mexicano do Zorro produzido nos anos 70, mais precisamente em 1976, dirigido pelo Raúl de Anda e protagonizado pelo Rodolfo de Anda, que era filho do Raúl de Anda e faz o Zorro aqui nesse filme. O filme também tem o Pedro Armendáriz Jr., que depois fez A Máscara do Zorro e também A Lenda do Zorro. Ele aparece nos dois filmes recentes do Zorro, né? Olha só que coisa louca, nos dois filmes mais recentes do Zorro, um é de 98 e outro de 2005. Esse personagem precisa de um filme novo. Mas o que me fez alugar esse filme foi justamente o fato de ser um filme mexicano. Eu imaginei na época, né, que, nossa, se é um filme mexicano, teremos aí algo mais autêntico em relação ao personagem, embora o Zorro seja um personagem escrito por um norte-americano. Mas, de fato, o legal desse filme é a forma como ele busca nos spaghetti westerns, né, nos filmes de bang bang italiano, a sua grande inspiração estética. Mas tem um pouquinho até de inspiração em filmes de Kung Fu. Pois é uma loucura isso, mas tem. Meio dos anos 70, estava todo mundo na febre ali dos filmes de Kung Fu, principalmente por causa do Bruce Lee, e o filme tenta pegar um pouquinho carona nisso daí. Embora o resultado não seja lá grande coisa, principalmente porque envolve um personagem asiático, que é meio que ajudante ali do Dom Diego, repleto de estereótipos, né? Fazer o quê? Década de 70, era o que tinha. O diferencial desse filme é que aqui o Zorro tem um irmão, que não vira Zorro, nada disso, mas tem ali ideais que são muito mais próximos dos ideais do próprio Zorro do que do Dom Diego, né? Que é o alter ego do herói, né? E aí, depois que o irmão sofre um atentado, quem pratica esse atentado resolve colocar a culpa no Zorro e passa a atuar como um Zorro do mal. E aí a gente tem o Zorro de verdade tentando limpar a barra dele ali com as autoridades. Embora ele seja considerado um bandido, obviamente, porque está sempre roubando dos ricos para devolver para os pobres, né? O filme já começa, inclusive, com uma sequência dele ali
tentando libertar um grupo de escravos. O grande problema desse filme está nas cenas de ação, que são meio que mal coreografadas, mal dirigidas na verdade, não dando ali o impacto que elas deveriam ter. A velocidade das cenas de duelo, por exemplo, é realmente muito estranho. Parece que foi tudo coreografado para depois ser corrigido na edição. Poderia ter cortes mais rápidos, mas isso não é feito, e aí as lutas acabam ficando meio lentas, meio esquisitas. Por outro lado, outras cenas de ação têm alguns momentos bem interessantes, graças aí ao trabalho dos dublês nesse filme. Como muitos da época, também traz um tratamento meio duvidoso dos animais que fazem parte da produção. Essas produções menores, tanto feitas na Itália quanto no México, realmente não davam a mínima para cuidados a respeito dos maus tratos a animais, né? O que é realmente uma pena. E a bem da verdade, o filme americano também não dava, né? Tem muitos casos aí de filmes clássicos que nitidamente os bichos se machucaram fazendo cenas muito perigosas. Mas olha só, eu aluguei esse filme, devia ter uns 12 anos e pra mim tava ótimo. Era um filme do Zorro, muito diferente do Zorro que eu estava acostumado a ver, e eu achei super legal na época, até porque esse Zorro aqui, ele é um Zorro até meio violento, ele faz o Z na testa dos personagens, né? Lembrando até uma coisa que o Tarantino depois usa no Bastardos Inglórios, meio que deixando a marca ali para mostrar que essa pessoa feriu o código de ética do Zorro. A Grande Aventura de Zorro só saiu no Brasil em VHS também, né? O que torna bem difícil de encontrar. Na verdade, aqui no YouTube tem uma versão do filme, mas está sem legenda e a imagem está deplorável. Você pode tentar adquirir em VHS se você tiver um aparelho, né? Eu achei um vendedor lá no Mercado Livre vendendo por um preço bem convidativo de R$500. E por falar em visão violenta de personagem, um outro filme, que na verdade não é um filme, mas sim um episódio de uma série da BBC, é o Pimpinela Escarlate, um personagem até famoso aí da literatura que já ganhou várias versões ao longo dos anos, tanto para cinema, quanto para rádio, quanto para teatro. Tem várias adaptações desse personagem aí, que é justiceiro também, ali na época da Revolução Francesa. Era um personagem que libertava pessoas que eram injustamente julgadas pela Revolução. Essa versão do Pimpinela Escarlate, ela é uma versão um pouco mais estranha do que normalmente se vê com o personagem, com uma abordagem mais pé no chão, até evitando algumas coisas dos livros e das outras adaptações do Pimpinela Escarlate. Ele aqui é vivido pelo Richard E. Grant, um excelente ator que por si só já vale a curiosidade de tentar assistir isso aí. Eu lembro de ter alugado apenas o primeiro episódio da série, mas o primeiro episódio é um filme mesmo, de 1h30. Aliás, a série toda é formada por episódios de 1h30, tal qual o Sherlock, né, também da BBC, faria anos depois, né, muito tempo depois. Ela durou 2 temporadas de 3 episódios de 1h30. Essa versão do Pimpinela Escarlate, como eu falei, ela desvia bastante do tom da obra literária e até das outras adaptações e não é muito bem vista pelos fãs do personagem, não. Mas se você colocar isso de lado e assistir ali como um filme capa-espada, por exemplo, funciona muito bem, principalmente algo produzido em 1999, em que o gênero estava bem ali para baixo, né? Não tinha muita coisa de capa-espada nessa época, e eu acho que essa série ela consegue trazer alguns elementos bem interessantes, alguns elementos aventurescos, algo ali que também busca ter uma certa diversão, mas como eu falei, numa abordagem mais pé no chão mesmo, mudando inclusive a caracterização de alguns personagens principais da história. Ela é bem produzida, tem uma trilha sonora bem legal, aquele nível de produção da BBC que a gente sabe como que é, né? E realmente o Richard Grant está ótimo aqui como o Sir Percy, que é o Pimpinela, né? O cara que ajuda a libertar essas pessoas aí da Revolução Francesa. Essa saiu por aqui em DVD, então dá para encontrar pelo menos o primeiro episódio facilmente se você der uma pesquisada por aí. Antes da gente ir para o último título dessa lista de filmes que eu só descobri na locadora, eu quero saber se você tem algum filme aí que descobriu na locadora e depois nunca mais viu, né? Porque não está disponível em nenhum streaming ou é muito difícil de encontrar. Então, deixa aí na área de comentários e vamos compartilhar essa experiência de descobrir filmes em locadora, beleza? Bom, então vamos para o último título que também não é filme não, é série, que saiu no Brasil em fitas de vídeo, em 2 na verdade, com o nome de Fallen Angels, A Inocência Perdida, que foi uma série de antologia lançada lá em 1993 pelo Showtime e que fez aí nessa série uma antologia de histórias noir. Fallen Angels trouxe aí uma variedade
de histórias muito legais, adaptadas de histórias curtas dos maiores autores de literatura policial, né, que eram normalmente adaptadas em filmes noir, lá nos anos 40, 50, anos 60, comandadas por diretores muito interessantes, que estavam despontando na época e até geravam alguma surpresa, porque alguns não eram diretores, eram atores que assumiam a cadeira de diretor. E foi uma dessas coisas que me chamou a atenção e que me fez alugar o Fallen Angels. Eu peguei porque tinha na capa a cara do Tom Cruise. Aí eu imaginei que o Tom Cruise estava ali naquele filme, não sabia que era uma série. Pois é, ele não tá, mas ele dirigiu um episódio. É a primeira vez e única que o Tom Cruise sentou na cadeira de diretor. Os outros 2 episódios que acompanham o episódio dirigido pelo Tom Cruise tem também um episódio dirigido pelo Alfonso Cuarón, que estava no começo de carreira e dirige aqui Alan Rickman e Laura Dern. O episódio do Tom Cruise tem no elenco a Isabella Rossellini, inclusive. Cada um dos episódios tinha ali mais ou menos meia hora e trazia uma atmosfera muito legal que remetia muito ao noir clássico, só que não era em preto e branco, era colorido, mas tinha toda a atmosfera que se espera de boas histórias de policial, boas histórias de detetive. Essa série, inclusive, teve episódio dirigido pelo Tom Hanks também, que está na primeira fita. Na primeira fita tem episódio também dirigido pelo Steven Soderbergh e pelo Phil Joannou. Essa série é uma pérola perdida lá nos anos 90. Teve uma segunda temporada também, mantendo a mesma estrutura de antologia, com outras histórias, com outros diretores à frente, e é uma pena nunca ter sido lançada nem em DVD, e isso nem nos Estados Unidos. Fora o VHS, a única forma de conferir alguma coisa de Fallen Angels é nisso aqui, ó, nesse livro que tem os 6 primeiros contos, né, os 6 contos da primeira temporada. O livro traz os roteiros também dos episódios e algumas fotos, entre elas uma foto do Tom Cruise dirigindo, para comprovar que ele realmente dirigiu o episódio. Um episódio legal, inclusive. O Tom Cruise não manda mal na direção, não. Aprendeu bem ali com os diretores com quem ele trabalhou, né? Trabalhou com Ridley Scott, trabalhou com Tony Scott, então teve uma boa escola ali para aprender alguma coisa. Sabe o que você poderia encontrar numa locadora também ali nos anos 90? Os Tiras de Los Angeles. Sabe que filme é esse? Não? Então, clica nesse vídeo aqui e descobre a primeira versão do Michael Mann, porque viria a se tornar Fogo contra Fogo. Valeu pela audiência e até a próxima.